Abra sua Bíblia em João, 1 João, no capítulo 4. Eu trouxe uma palavra simples, bem simples de entender, de compreender. Vou falar um pouco sobre o amor de Deus. 1 João, no capítulo 4, no versículo 9. Amém? Diz assim: Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Lá em João 3,16, você não precisa abrir, mas é o complemento dessa palavra que fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Paizinho, nós te agradecemos por essa oportunidade, te agradeço, Senhor. E nessa noite, Paizinho, eu estou aqui na tua dependência, te peço que o Senhor me use, que o Senhor fale ao coração da tua igreja, como o Senhor falou ao meu coração primeiro. Em nome de Jesus, que nós possamos compreender, se é que é possível compreender, a respeito do teu amor, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. Como eu havia falado, o amor de Deus, por mais que a gente venha falar, se a gente passasse a noite todinha aqui, são 8 horas. Se nós ficássemos hoje de 8 até as 8 horas, amanhã 24 horas, só falando do amor de Deus, ainda deixaríamos a desejar. Porque não dá para compreender esse amor. Quando eu estava em casa, eu confesso para os irmãos, eu disse assim para o pastor Flávio: olha, você me avise antes. Mas esse antes eu não consegui preparar a palavra. E eu fiquei: Senhor, o que eu vou pregar? O que eu vou falar? Porque até agora eu te pergunto e não fluiu nada e eu não sei o que eu vou falar. E ontem eu fiquei meditando sobre o amor de Deus. Fiquei pensando a respeito do amor de Deus. E olhando para a minha vida, eu dizia: Senhor, não dá para compreender, não dá para entender como é que é esse amor. Porque o texto que nós lemos, uma coisa muito interessante é que fala que o amor de Deus não consiste em que nós tenhamos amado a Deus. Não consiste nisso. Mas em Ele ter nos amado primeiro. Por quê, irmãos? Porque o nosso amor, ele é limitado. Já ouviu aquela expressão: eu te amo, mas quando tu pisa no meu calo, parece que o amor estremece, né? Eu te amo, o casal: eu te amo, meu amor, minha vida, minha princesa, meu rei. Mas quando surge uma palavrinha que eu não queria ouvir, ou então eu digo algo que o outro não queria ouvir, parece que o amor estremece. E o amor de Deus, ele é tão intenso, ele é tão grande, ele é tão maravilhoso que não estremece nunca. E eu fiquei meditando esses dias, né, sobre esse amor. E esse texto que a gente leu, ele expressa a grandiosidade do amor de Deus, quando Deus envia o seu único filho. O seu único filho. E aí eu vou abrir aqui um parêntese. Você que é pai, você que é mãe, imagine aí, você tem um único filho. Você não tem 2, não tem 3, só tem um filho. E você, de repente, olha para a humanidade e vê como está a humanidade, porque a gente sabe que está uma loucura. Mas aí você pensa: não, mas o único filho que eu tenho, de repente, poderia salvar a pátria. Poderia, né, salvar essa humanidade. Você enviaria? Eu enviaria? Olhando para a humanidade, para a maldade dos homens, o quanto os homens são perversos, será que nós enviaremos? Já começa aqui a grandiosidade desse amor. Deus enviou o seu único filho por mim, por você, por toda a humanidade. E a Bíblia fala que ele amou o mundo de
tal maneira. Eu fiquei pensando, o que significa essa tal maneira? O que o texto quer dizer quando fala de tal maneira? O que é isso? Porque essa tal maneira é uma expressão, né? E essa expressão, ela tem uma relação, uma consequência. O que o texto está querendo dizer? Deus amou o mundo de tal maneira que nos constrange. Deus amou o mundo de tal maneira que nos fascina esse amor. Ele amou o mundo de tal maneira que nós não conseguimos entender e explicar esse amor. É um amor, irmão, inexplicável, incompreensível. Deus amou o mundo de tal maneira. Você pode dar uma glória a Deus? Então é sobre esse amor que eu quero passar um pouquinho para os irmãos nessa noite. Porque sempre que a gente fala de amor, a gente imagina assim, pelo menos eu imagino assim. Eu estou com, deixa eu ver aqui, 24 anos servindo ao Senhor. Mas existem coisas que a gente vai entendendo no decorrer da caminhada. Quando a gente aceita Jesus, a gente acha que, poxa, eu aceitei a Jesus e agora eu sou bonzinho, né? Agora eu sou uma nova pessoa, sou uma nova criatura. A gente às vezes se acha até o tal. Eu aceitei a Jesus, eu sou 10. E a gente passa a encarar algumas coisas dessa forma. Eu, pelo menos, agi assim por algum tempo, até entender que Ele me amou primeiro. E não porque eu mereço, e não porque eu sou boazinha, e não por isso, e não por aquilo. Deus, Ele nos ama, irmão. Sabe por que Ele nos ama? Em primeiro lugar, porque Ele é amor. Abra a sua Bíblia. Aí já está em 1 João. Vamos só ver aqui os versículos, capítulo 4, no versículo 7 e 8. Acompanhe aqui comigo. Ó. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Em primeiro lugar, Deus, Ele nos ama, porque Ele é o próprio amor. Você entende isso? Você consegue entender isso? Ele não me ama, irmão, porque eu sou boa, ou porque você é bom. Ele não me ama, Ele não nos ama porque nós somos merecedores de alguma coisa, porque nós não somos merecedores de nada. Ele não nos ama porque de repente aprova Ele a nos amar, eu vou amar porque o bichinho, né, ele é tão bonzinho, ele faz as coisas. Nada disso. Uma passagem na Bíblia que fala a respeito dessa questão do ser bom, que sempre ficava queimando a minha cabeça. Quando o jovem rico chega para conversar com Jesus, e aí ele fala, como é que eu faço para agradar a Deus, né? Eu sou bom, eu faço isso, eu faço aquilo, eu estou usando aqui as minhas palavras. Mas se você quiser comparar, você abre em Lucas 18, 19. Aí Jesus, conversando com o jovem rico, aí o jovem rico fala que você é bom, Jesus é bom. Aí Jesus, conversando com o jovem rico, debatendo aquele assunto, ele fala, não, eu não sou bom, bom só Deus. Mas eu não entendia esse texto. Eu ficava queimando aqui meus neurônios, né? Eu não entendia, eu não conseguia compreender, mas Jesus não é o Filho de Deus? E a Bíblia fala que Ele é Deus, né? E a Bíblia fala que Jesus veio à terra morrer por nós, o Filho unigênito, o melhor de Deus, a primazia de Deus. Como é que Jesus diz que não é bom? Que bom só Deus, mas Ele não é Deus? E eu fiquei, não estou entendendo esse negócio. E eu fui perguntar ao Senhor. Naquele momento, é incrível. Jesus, quando está conversando com aquele jovem rico, Ele está dizendo assim, ó, meu filho, eu estou aqui como homem. Ele está negando toda a sua divindade ali. Ele está negando que é Deus. Jesus não veio como homem? Não veio carregar todas as dores, suportar tudo, para nos mostrar que nós também seríamos capazes?
Não foi isso? O plano não era esse? Eu vou morrer por eles, eu vou sofrer por eles, eu vou passar por tudo que eles passam, eu vou mostrar para eles que é possível viver nessa terra e ter uma vida santa, ter uma vida digna, agradar a Deus. Eu vou passar por tudo. E naquele momento, ele conversando com o jovem rico, e o jovem chega, você é bom, e ele, não, eu não sou bom, bom só Deus. Ele estava dizendo, o homem não é bom. Eu estou aqui como homem, negando toda a minha divindade. O homem não é bom. Bom só Deus. Então Deus não me ama porque eu sou boa. Deus não lhe ama porque você é bom. Porque às vezes, irmãos, nós temos uma mania de achar que Deus nos ama porque nós somos bons. Nunca matei, né? Nunca roubei, nunca fiz mal a ninguém. Isso vai trazendo sobre as nossas vidas uma falsa ideia e um falso cristianismo. Porque nos achando bons, às vezes achamos que somos os tais, mas julgamos, criticamos. Aí Jesus ele vai e rebate isso aí. Não, eu estou aqui como homem. E eu quero dizer para vocês que nenhum homem é bom, porque todos pecaram, todos foram destituídos, todos perderam o seu direito. Porque lá no Éden, qual era o plano? O plano era que nem aquela musiquinha secular, tudo azul, Adão e Eva no paraíso, sem pecado, sem juízo, sem maldade, sem culpa. Esse era o plano. Sempre foi esse o plano. Sem doença, sem morte, sem câncer. Né? Não era esse o plano da salvação? Aliás, o plano de Deus para as nossas vidas. Quando Ele nos criou, não era esse o plano? Nós fomos criados para sermos eternos. Amém? O plano inicial era esse. Mas aí o que aconteceu, todo mundo sabe, até as crianças já sabem, porque estudam na escolinha, não tem como não saber, né? A Bíblia não fala da fruta, mas inventaram até o nome para a fruta, a maçã. Foram lá, Adão foi lá, Eva foi lá, comeram do fruto proibido. Culpa de quem? Culpa da serpente. Adão, não, foi culpa da mulher. Não, foi culpa da serpente. Ninguém assumiu a culpa, mas pecaram. E ali, irmãos, quando Jesus tem aquela conversa com o jovem, ele diz, olha, nenhum homem é bom. Nenhum homem é autossuficiente. Deus, Ele nos ama, em primeiro lugar, porque Ele é amor. É um amor que a gente não consegue explicar. É um amor que a gente não compra. É um amor que não se vende. E pasme, é um amor que não se conquista. Sabe por quê? Porque se eu estiver na igreja servindo a Deus, Ele vai me amar. Se eu estiver lá no mundo pecando, Ele vai me amar. Se eu o agradar, Ele vai me amar. Se eu não o agradar, Ele vai continuar me amando. Porque é um amor inexplicável. O amor de Deus. Entre você e eu é diferente. Eu amo você. Você me ama. Mas se você começar a falar injúrias ao meu respeito, o amor vai estremecer. Só que com Deus não é assim. Ele vai continuar nos amando. E eu vim entender isso, não foi no início da minha fé, eu vim entender isso de um tempo para cá. Porque quando a gente passa por algumas questões nossas, e a gente se acha inferior, a gente começa a achar, Deus não me ama. E aí Deus começa a mostrar, eu lhe amo sim. Eu lhe amo quando você está bem, quando você está mal. Eu lhe amo quando você ora e quando você não ora. Eu amo você quando você vai à igreja e quando você não vai à igreja. Porque às vezes nós achamos que o amor de Deus vai depender daquilo que eu faço. E o amor de Deus não depende do que eu faço ou do que eu deixo de fazer. Ele é amor, por isso Ele te ama. E por isso Ele me ama. Porque Ele é amor.
E se você não entende, misericórdia. Mas Ele é amor. Ele é o próprio amor. Não tem como explicar. O amor de Deus é inexplicável. Então, naquela conversa do jovem rico com Jesus, ele disse, olha, bom, só um que é Deus. Ele estava ali falando com o jovem e ele não estava usando da sua divindade. Ele não estava sendo Deus naquele momento. Mas ele estava numa figura humana representando os homens e dizendo, não existe nenhum homem bom. Bom só Deus. Amém? Abra sua Bíblia em Salmos 33. Parece que quando a gente está aqui, o tempo passa bem rápido, viu? Salmos 33. No versículo 5. Deixa aí aberta, daqui a pouco a gente vai olhar aqui esses versículos. Deus me ama porque eu sou bom? Não. Deus me ama porque eu mereço? Não. Não merecemos nada de Deus. Isso é pesado, irmão. Mas nós não merecemos nada de Deus. Às vezes a gente vê algumas canções, eu sou bem crítica com canção, porque existem canções que falam que nós merecemos, né? Existem pregações que dizem, você merece, porque você é isso, porque você não merece nada, e eu não mereço nada. É porque Ele é bom, e a sua bondade, e a sua misericórdia dura para sempre. Salmos 33, versículo 5, diz assim. E esse versículo também me deixou bem, diz assim. Eu estou no 37, já ia ler errado. 33, 5. Ele ama a justiça e o direito, e a terra está cheia da bondade do Senhor. Quando eu li isso aqui, irmãos, pense, quase que eu entro em pane. Como que a terra está cheia da bondade do Senhor? Eu pensei. Se a gente olha para a terra e só vê coisa ruim. Hoje à tarde eu fui lá para o quarto do Davi, eu fiquei, porque o meu quarto é muito quente, meu quarto é uma sauna, fui escapar no quarto do Davi, e eu fiquei, Senhor, mas como é que eu vou falar disso daqui, se eu não acho que isso aqui está correto? Porque a gente olha para a terra e a gente só vê maldade. Todo mundo ouviu falar daquele caso daquele meninozinho, que as duas mulheres esquartejaram, enfim. Todo mundo ouviu falar, amém? Saiu na rede social. Todos os dias, eu não assisto porque eu não gosto, mas não tem como não ficar sabendo. Tem rede social, tem programa policial, tem o vizinho que comenta. Aí você vai no canto, vai deixar o menino na escola, tem um monte de gente comentando. Todos os dias a gente escuta falar sobre mortes, sobre assassinatos, sobre pai que matou filho, filho que matou pai, e maldade, assolações e doenças e pessoas que... Como é que a Bíblia fala que a terra está cheia da bondade do Senhor? E eu fiquei, que bondade é essa? Aí eu fiquei, Senhor, em nome de Jesus, nem que eu não pregue isso, mas me fale, porque eu estou com a minha cabeça esquentando aqui. E aí Deus fez eu olhar para a minha vida. E Ele me disse assim, todo dia você come, você tem uma casa para morar, você tem amigos, você vê a chuva que eu derramo sobre a terra, e quando vocês reclamam da chuva, eu mando o sol, e quando está muito quente, vocês reclamam do sol, eu deixo um tempinho nublado. E todos os dias Deus cuida de nós, e a gente está dormindo, e o Senhor está preparando o dia que vai vir. Essa é a bondade do Senhor, irmãos. Existe uma maldade sobre os seres humanos. Porque a Bíblia fala que o mundo, quando a Bíblia fala o mundo, né, jaz do maligno, as pessoas que não se converteram ainda, que não entenderam o plano da salvação. Eu digo assim, que não entenderam, porque o plano é para todos.
Aí o inimigo, infelizmente, tem um acesso. Mas a terra está cheia da bondade do Senhor. Porque se ela não estivesse cheia da bondade do Senhor, irmãos, a terra já teria entrado em um colapso. Tudo já teria ido para o espaço. Tudo já teria acabado. A terra está cheia da bondade do Senhor. Você está aqui. O fato de nós estarmos aqui, irmãos, o cuidado que Ele tem com as nossas vidas, não só com as nossas, mas de todos. Sabe qual é a diferença? É que quando eu entendo e eu conheço o plano da salvação, por eu entender algumas coisas, por eu entender a respeito da bênção e da maldição, eu vou fechando as portas para a maldição. Mas quando eu não entendo, essas portas estão escancaradas. E aí o inimigo tem acesso. Não é porque Deus é ruim. A terra está cheia da bondade do Senhor. Deus é bom. Deus é amor. Amém? Porque eu não entendo porque que Deus permite isso. Eu não entendo porque que Deus permite essas coisas ruins que estão acontecendo. Eu sei que em tudo há uma vontade permissiva de Deus, que a Bíblia fala que não cai nenhuma folha, né? Se Deus não permitir. Mas o que Deus tem preparado para mim e para você e para toda a humanidade, não é um plano de maldição, é um plano de bênção. Não é nada de ruim, é maravilhoso. É para mim, é para você, é para o que está lá fora, é para todos aqueles que creem. A única diferença é essa, é crer e não crer. É entender esse plano. Quando eu entendo o plano da salvação, quando eu entendo o amor de Deus, quando eu entendo que não é porque eu sou bom, quando eu entendo que não é porque eu mereço, mas porque Ele é bom, porque Ele é o próprio amor, quando eu entendo isso, e eu sei que Ele quer o melhor para mim, e eu sei que Ele planejou o melhor para mim, irmãos, Deus planejou que nós fôssemos eternos. Ele não planejou enfermidade, Ele não planejou maldade, Ele não planejou assassinato, Ele não planejou nada disso, Ele planejou eternidade. E o plano dele vai se cumprir. Amém? A questão é, quando eu entendo, eu fecho as portas. Porque o nosso adversário, irmãos, ele quer só uma brechinha. E se ele encontrar essa brechinha, ele vai entrar. E ele não quer saber se é crente, se não é crente, se aceitou, se não aceitou. Ele não quer saber disso. Ele quer saber se tem uma brechinha. Então a terra está cheia da bondade do Senhor. O problema é que nem todos que estão na terra entenderam isso. Mas a terra está cheia da bondade do Senhor. Lucas 6, 35. Abra a sua Bíblia. Como é um culto de ensinamento, a gente tem que folhear um pouquinho a palavra, né? Lucas, no capítulo 6, no versículo 35. Diz assim. Amém? Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem esperar. Não, sem esperar coisa alguma. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo. Porque Ele é benigno, a parte B do versículo. Porque Ele é benigno, é bom, até para com os ingratos e maus. Deus não é bom só para mim. Deus não é bom só para você. Ele é bom para todos. Até para os ingratos e maus. Então, esse amor é porque eu mereço? Não. Porque se fosse porque eu mereço, era um amor limitado. Eu não mereço nada. Você merece alguma coisa? Você é perfeito? Você não peca? Você às vezes não abre uma brechinha? Você às vezes não dá lugar, às vezes, para o inimigo agir? Você é perfeito? Você está sempre 100%? É? Porque se você for assim, me diga a receita. Eu não sou. Se o amor de Deus fosse porque eu mereço, se o amor de Deus fosse porque eu sou boa,
estaria eu ferrada. Eu não mereço. Eu não sou boa. O amor de Deus, irmãos, é porque Ele é bom. Amém? Então, em primeiro lugar, eu quero que você entenda isso nessa noite. Deus me ama porque Ele é amor e porque Ele é bom. Amém? Em segundo lugar, essa água aqui é para mim, irmão? Eu estou com sede. Beber aqui. Em segundo lugar, Deus nos ama e eu tenho uma notícia maravilhosa para te dar. Além dele nos amar, que já seria aqui já bastava ele nos amar, né? Já estava bom, já estava de bom tamanho, já estava excelente. Além dele nos amar, ele tem um projeto maravilhoso para cada um de nós. Olha que Deus maravilhoso, olha que Deus grande. Abra sua Bíblia, esse texto é muito conhecido, mas eu gosto demais. É em Lucas também, no capítulo 19. Irmãos, eu poderia falar de vários personagens da Bíblia, no qual Deus entrou na vida deles, no qual escutaram o chamado de Deus, tiveram uma experiência com Deus e aceitaram o projeto de Deus e tiveram as suas vidas radicalmente transformadas. Mas eu escolhi um que todo mundo conhece e que eu acho incrível a história desse homem, Zaqueu. Lucas 19, a partir do versículo 1 diz assim, ó. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali ele havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu com toda a pressa e o recebeu com alegria. E todos que viram isto murmuraram, dizendo: ele vai se hospedar com um homem pecador? Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém. E eu também vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A história de Zaqueu, ela me chama a atenção. Tem a história de Mateus, tem a história de Paulo, tem a história de Davi, de Abraão, de Moisés, mas a história de Zaqueu, ela me chama a atenção. Por quê? Porque Zaqueu era um homem, daquela época, era um cobrador de impostos, né? Digamos, um político da época, um mercenário. A população, o povo, odiava Zaqueu, porque Zaqueu chegava para cobrar os impostos e não tinha pena de ninguém, não. Certa vez, Jesus passando, esse homem, que a população não gostava muito, fica curioso. E ele resolve subir numa árvore. Irmãos, pense aí. Hoje nós estamos satisfeitos com os nossos políticos? Por mais que a Bíblia nos mande orar, estamos satisfeitos? Não. Se nós encontrássemos algum na rua, a gente ia chegar e dizer: nossa, como eu lhe admiro, né? Nossa, você é o máximo, você é muito bacana comigo. Não. Com Zaqueu não era diferente. O povo não gostava de Zaqueu. Zaqueu sobe na árvore. Jesus poderia passar desapercebido. Sabe por quê, irmãos? Eu fiquei pensando. Jesus estava no meio de uma multidão, no meio de um povo. E Jesus, ele faz o improvável. Ele resolve chamar Zaqueu. Mesmo com todas as pessoas que estavam ali, que não gostavam de Zaqueu. Aí Jesus olha: ei, Zaqueu, desce da árvore, porque eu vou na tua casa. Eu vou hoje na sua casa.
A Bíblia não fala o alvoroço da multidão, mas eu fiquei imaginando e vou conjecturar aqui com vocês. Imaginem comigo o povo reclamando, murmurando, como é que pode? Eu estou aqui nessa multidão, eu fiz um sacrifício enorme para ver Jesus, para falar com Jesus, para tocar em Jesus, para seguir, e ele resolve falar com esse homem, com esse nojento, com essa criatura, que não merece nada, que é ruim. Jesus faz o improvável, irmãos. Aí Zaqueu desce, vai com Jesus, ali eles compartilham, né? Ali eles conversam, e acontece algo de extraordinário. Zaqueu chega para Jesus e fala: olha, Jesus, vou aqui conjecturar, eu entendo o teu plano para a minha vida. Eu sei que você quer me salvar, e eu quero ser salvo, eu quero mudar de vida. Eu não quero mais ser cobrador de impostos, eu não quero mais ser odiado pelo povo. E eu estou disposto a restituir. Eu vou dar para eles o que eu tirei deles. Eu vou devolver. Até 4 vezes mais, eu vou restituir. Aí o Senhor diz assim: olha, hoje entrou salvação nessa casa. Você entendeu o projeto maravilhoso que eu tenho para a sua vida. Porque eu não quero que você seja visto como um ladrão, mas eu quero que você seja visto como alguém que está restituindo, que está ali a ajudar, que está ali a abençoar. Eu quero que você seja visto como um abençoador. Eu quero que você seja visto de uma maneira diferente. Se até ontem, quando nós não conhecíamos a Jesus, as pessoas olhavam para nós de uma forma, hoje, conhecedores do Evangelho, quando Jesus entrou na nossa casa, quando Ele entrou na nossa vida, as pessoas devem olhar para nós e nos ver de uma maneira diferente, porque esse é o projeto do Senhor para as nossas vidas. Um projeto lindo, irmãos. Um projeto de bênção. Quando eu aceitei a Jesus, eu tinha 17 anos. Hoje eu tenho 41, embora não pareça, né, com carinha de 30, mas eu tenho 41. Quando eu aceitei a Jesus com 17 anos, as minhas amigas, quando eu cheguei, aí eu cheguei toda empolgada lá na rua, aí eu aceitei a Jesus. A minha amiga, a gente sempre tem uma melhor amiga, né? A minha melhor amiga disse assim: não dou 2 semanas. Ô, irmão, fiquei tão triste. Não dou 2 semanas, tu não vai aguentar. Mas essa mesma amiga viu que eu perseverei, eu fui adiante, passou-se o tempo, alguns meses. E, infelizmente, depois a mãe dela caiu doente, muito doente. E ela chegou para mim e disse assim, ela me chamava de Fabi. Fabi, eu achava que tu não ia conseguir, mas ela chorando disse assim, eu vi que tu conseguiu, eu vi que tu foi adiante. Tu pode orar pela minha mãe? Eu disse com o maior prazer. A mãe dela estava com câncer. Isso já tinha se passado alguns meses, acho que até 1 ano por aí. E quando eu fui orar pela mãe dela, a mãe dela já tinha aceitado a Jesus com uma outra pessoa que tinha também orado. E eu me lembro como se fosse hoje, que foi assim muito impactante aquilo. A mãe dela, antes de ter câncer, era alcoólatra. E eu disse, a senhora quer aceitar Jesus? Eu não vou dizer o nome dela por uma questão de ética mesmo, mas a senhora quer aceitar Jesus? Aí ela disse assim, meu amor, eu já aceitei. Aí eu, pois eu vou orar para Deus lhe curar. Eu toda empolgada, né? Coisa de novo convertido, empolgado, que Deus vai curar aqui, né? Vou orar para Deus lhe curar. Sabe o que foi que ela me disse? Não ore para Deus me curar. Porque eu tenho medo dele me curar e eu voltar para a bebida. Ore para que eu seja salva. Irmãos, aquilo deu assim um nó e eu disse, Senhor, mas a senhora não quer ser curada? Eu quero ser salva. Não importa o meu corpo, minha filha, eu aceitei a Jesus. Agora eu sinto um amor tão grande dentro do meu coração. É algo inexplicável, eu sinto a presença dele. Ela disse assim, eu estou com esse câncer, mas eu sinto que eu não estou só. E pouco tempo ela morreu. Mas eu tenho certeza que ela foi salva. As pessoas devem olhar para nós e nos ver como
canal de bênção para a vida delas. Aí Jesus chegou e falou: olha, Zaqueu, o plano que eu tenho para você é maravilhoso, meu filho. Que bom que você entendeu. Porque Zaqueu começou a colocar em prática aquilo que Deus tinha para a vida dele. Eu vou restituir, eu estou disposto a dar o que eu tenho. Eu vou restituir 4 vezes mais, mas eu quero te servir, eu quero abandonar essa vida, eu quero te servir, porque eu quero que o teu projeto aconteça na minha vida. Irmão, não tem nada mais maravilhoso do que sabermos que nós estamos no centro da vontade do Senhor e que os projetos dele estão vindo sobre as nossas vidas e que estão acontecendo. Isso é maravilhoso, irmãos. Outra coisa que me chama a atenção, outro personagem que me chama a atenção, a gente já vai terminar, abra sua Bíblia em Mateus. Zaqueu me chama a atenção demais por essa atitude. Mas esses dois também aqui me chamam muito a atenção. Mateus no capítulo 4. Sempre que eu vou pregar, eu gosto de falar sobre esse personagem. No versículo 18. Diz assim, Mateus 4, 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Desses 2 aqui, eu gosto muito de Pedro. Quem era Pedro, irmãos? Pedro, iletrado, um pescador. Aí a história de Pedro, né, e todo mundo comenta, e a própria história de Pedro mostra que ele era iracundo, né? Era meio estressado, meio nervoso, ignorante, né? Por não entender muita coisa, impaciente. Poxa, quando eu vou ver as pessoas que Jesus chama e eu olho Pedro, eu digo: Senhor, só o Senhor mesmo. Eu não chamaria Pedro. Eu não chamaria Pedro. Eu podendo chamar alguém capacitado, né, irmãos? Sabe por quê, irmãos? Porque nós amamos diferente. Porque nós olhamos para o outro de uma maneira diferente. Porque nós pesamos as coisas de maneira diferente. Mas Deus, quando Ele olha, Jesus, quando Ele olhou para Pedro, Ele olhou com amor tão grande. E Ele disse: meu filho, venha, que eu vou fazer de você pescador de homens. Você é muito importante na minha vida, no meu projeto que eu tenho. Você é muito importante aqui no meu ministério. Você não está entendendo? Eu tenho um projeto bacana para você. Você vai deixar de pescar esses peixes e você vai agora pescar homens. E tem mais, e mais lá na frente, sabe o que vai acontecer? Você vai ser tão cheio da unção que a tua sombra vai curar. Olha o que Deus faz com aquele homem. Olha o que Deus faz com Pedro. Um simples pescador. Se fosse para os dias de hoje, não sei se tivesse nem o ensino fundamental. Não sei como era naquela época, mas talvez nem tivesse. Jesus chamou Pedro. Mudou a vida de Pedro. Pedro sofreu? Sofreu. Sofrer faz parte, irmão. Essa história de dizer que o evangelho é mar de rosa, só alegria, só felicidade, isso é mentira. Não é isso. O plano é da salvação. O projeto de vida é relacionado à salvação. Amém? Não é relacionado a só alegria. É salvação. Salvação. O interesse do Senhor é que nós não venhamos perecer, mas sermos salvos. E aí ele chega para Pedro e fala: meu filho, pare de pescar esses peixes, você e seu irmão André, vamos lá, vamos pescar homens. E a Bíblia fala que imediatamente eles largaram aquilo que eles estavam fazendo e seguiram ao Senhor. Fica de pé, vamos ficar de pé. Eu queria até pedir ajuda aqui o pessoal do louvor. Eles largaram tudo o que eles estavam fazendo para servir ao Senhor. Irmãos, quando nós decidimos servir ao Senhor, a gente acha que a gente escolhe servir ao Senhor, mas foi Ele que nos escolheu, amém?
Foi Ele que nos escolheu. Amém? Porque somos bons? Porque merecemos? Porque Ele é bom. Porque Ele é amor. Então, para concluir, irmão, essa palavra, quero te dizer nessa noite que Ele me ama do jeito que eu sou. Ele te ama do jeito que você é. Nada do que eu faça ou do que eu deixe de fazer vai mudar isso. Não pense você que eu vou ser melhor, Deus vai me amar mais. Não. Eu vou ser melhor porque Ele me ama. E porque eu entendi que eu preciso ser melhor. Amém? Eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou servir ao Senhor, eu vou evangelizar, eu vou buscar a Deus, eu vou jejuar, eu vou à igreja, eu vou dar aos pobres, eu vou visitar, eu vou evangelizar, porque eu entendi o plano da salvação. E não porque eu quero que Ele me ame, Ele já me ama. Que eu faça ou que eu não faça. O Senhor te ama. Feche teus olhos nessa noite. Quero que você saia nessa noite aqui dessa igreja convencido de que Ele te ama e de que Ele tem um projeto lindo para a tua vida. Oh Deus, obrigado Jesus. Obrigado, muito obrigado por teu amor, Deus. Aleluia. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Aleluia. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Obrigado, Jesus. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me ama um tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Louva o Senhor, aleluia. Você não precisa fazer mais nada para Deus chamar. Ele já te ama. Que o que nós precisamos fazer é simplesmente por gratidão a esse amor. É porque Ele nos ama que nós amamos ao nosso próximo. É porque Ele nos ama e nós entendemos o plano da salvação que nós vamos passar essa mensagem adiante. Sem o seu amor, sem o seu perdão, Deus
mãos assim para o alto, ó. Vamos orar ao Senhor. Você é livre, tá? Eu quero dizer nessa noite que você é livre para adorar o Senhor. Você é livre para bendizer o nome do Senhor. Você é amado de Deus, irmãos. Você é amado do Senhor. Aleluias. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque não é porque somos bons, não é porque mereçamos alguma coisa, mas obrigado por esse amor tão grande, esse amor incondicional, que a Bíblia fala que o Senhor nos amou primeiro, que a Bíblia fala que o Senhor mandou o seu único filho morrer por nós, porque o Senhor nos ama, Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Como Davi que certa vez disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor não me deixa só, eu sei que eu não estou só, eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor me ama. Obrigado, Jesus. Para terminar, Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Se você entendeu, aplauda o Senhor. Aleluias. Obrigado, Senhor. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.